Deixa eu perguntar um negócio pra você. Eu quero falar da Bolívia, mas vocês não deixam, né? Vocês só ficam de Bolsonaro. Muito mais legal. Vamos para a Bolívia? Né? Deixa eu perguntar um negócio pra você. Os caras da Suprema Corte, lá do STF, eles não ficam com medo agora, porque agora qualquer caso, o cara vai usar disso aí pra empurrar com a barriga qualquer determinação de juiz, né? No Brasil inteiro. Como é que é, menino? Os caras não vão usar isso aí? O advogado. Isso aí você está falando de quê? Da decisão falando do STF da segunda instância? Isso, dessa decisão do STF, ou seja, todo mundo que tiver alguma treta vai ter que esperar o Supremo decidir, vai ter que esperar, vai poder jogar em todas as instâncias que eles chamam, em todas as cortes. Eles não têm medo que isso aí vire um lugar que ninguém mais vai em cana? Eles não têm essa preocupação da consequência? Não, porque tudo tem uma consequência. Agora todo mundo sabe. Né? Então, agora todo mundo sabe. Se tiver um advogadinho melhor, e os advogados também sabem, e advogado, você sabe como é advogado. É que quem tem dinheiro para pagar advogado, para ficar fazendo recurso até a última instância, são os bandidos ricos, né? Então os bandidos pobres, eles não têm esse recurso, mas certamente o Supremo tomou uma medida que pode acarretar em mais trabalho para eles mesmos. Isso se de fato eles trabalhassem, né? O problema é que chega lá e demora anos para a situação correr, aí às vezes bota a culpa na Procuradoria-Geral da República, né? O caso do Renan Calheiros, por exemplo, tem lá mais uma dúzia de ações penais sobre o Renan Calheiros, a gente não vê nada andar. Né? Aí o Gilmar bota a culpa na PGR e tal. Então, é mais trabalho para eles, porque fica maior peso nas costas deles, supostamente. Mas o que a gente espera é que eles retardem para votar aqueles casos dos seus padrinhos políticos. Então a expectativa é sempre a pior, envolvendo essa atual composição do Supremo Tribunal Federal, embora haja ali eventuais votos que sejam muito bem feitos. Né? Nessa ocasião, o voto do Luiz Roberto Barroso defendendo a prisão em segunda instância foi muito correto. A meu ver, eu destrinchei aqui em Os Pingos nos Is, né? Porque é uma questão complexa. Tem ali 2 incisos no artigo 5º da Constituição Federal, 57 e 61. O 57 fala que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado, não fala da prisão, ou seja, fala da confirmação de culpa. Essa sim precisa esperar o esgotamento do recurso no Supremo Tribunal Federal. E aí vem o 61 e fala que ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Isso quer dizer que poderá ser, se ninguém será preso, se não nessas hipóteses, significa que nessas hipóteses poderá ser preso, ou seja, flagrante delito ou por ordem escrita de autoridade judiciária. Então, o que baliza a prisão é a ordem escrita da autoridade judiciária, ou seja, é a decisão do juiz. Né? Isso que é alegado. Só que tem um artigo no Código de Processo Penal, que está abaixo da Carta Magna da Constituição Federal, que é o 283, que restringe um pouco essa redação do inciso 61 do artigo 5º da Constituição Federal. Então, o artigo 283 do CPP, o Código de Processo Penal, fala ali, por ordem de autoridade judiciária competente, depois do trânsito em julgado, sentença penal condenatória, ou seja, é a ordem do juiz, mas só depois lá da decisão do STF, do esgotamento dos recursos na última instância, ou em prisão nos casos de prisão temporária ou prisão preventiva, que são aquelas que ocorrem no curso da investigação. Então, ele possibilita esse artigo a prisão durante a investigação e a prisão só ao final da confirmação da culpa. E aí, esse artigo não está de acordo com o que prevê a Constituição, e o Barroso fala, se a gente permite a prisão antes mesmo de haver uma sentença condenatória em primeira instância, ou seja, a prisão temporária e preventiva são aquelas que precisam ser fundamentadas, você prende por risco de fuga, por risco de atrapalhar a investigação, etc. Mas ainda não tem uma condenação, ainda não tem um juízo ali. Então, se você pode prender antes mesmo da decisão da primeira instância, por que não poderia prender depois da segunda instância, né? Porque só aqui no começo e lá no final, né? Que eu acho um argumento perfeitamente válido, porque justamente a análise da questão girava em torno da constitucionalidade ou não desse artigo 283 do Código do Processo Penal. Sendo que ele precisa ser analisado à luz da Constituição e não o contrário. Então você tem que pegar esse artigo e você ver se ele cabe ali no inciso 61, que fala simplesmente da ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente.
Então o Barroso fala, olha, essa parte não cabe, porque o que importa é a ordem judiciária, e não tem porquê a gente prender antes e não prender depois da segunda instância. É muito código, né? Muito código. Ainda tem o Código de Execução Penal, ainda tem um monte de código. E quando há artigos conflitantes, é claro que você tem que pensar no todo, você tem que pensar nos princípios gerais também que regem a Constituição, na realidade do país, né? E essa decisão do Supremo veio em péssima hora, é um país tomado pela criminalidade, e eles estão incentivando a impunidade com essa decisão. Um monte de criminosos. Porque a grande verdade, eu acho que é o seguinte: quando o Moro mostrou pra gente como funcionava, parece que mudou o pensamento dos caras. Falou, porra, não é possível que tá roubando dessa maneira. Porque ali, qualquer contrato público, você vê que tinha jabá. E os caras meteram a mão na grana mesmo, né? E o Moro, a gente viu lá com a Lava Jato, claramente ele mostrou pra gente. Aí você falou, porra, peraí. O cara começou a colocar grandes empresários em cana, político em cana. Você falou, porra, alguma coisa mudou. Pô, parece que os caras tão sérios, né? Parece que vai ser sério o negócio. É justamente isso que incomoda. Porque a gente nunca tinha visto isso. A gente volta para aquela pauta inicial sua. A verdade incomoda, né? A notícia, você trazer à tona a realidade, incomoda muita gente. E cabe ao juiz tomar a decisão conforme os fatos narrados nos autos, né? Assim como cabe ao jornalista publicar aqueles fatos que são relevantes.